Como eram as 30 moedas de prata que Judas recebeu por entregar Jesus? Quais eram as moedas que circulavam naquela época? E quanto elas valeriam nos dias de hoje? Assistam esse vídeo até o final, que está bem interessante. E aí, pessoal, mais um vídeo aqui do canal Moedas do Mundo. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno, colecionador de moedas e cédulas. Primeiro eu queria dar um recado aqui para vocês. Quem acompanha o canal já sabe, mas eu gosto de reforçar. O canal está rumo a 1000 inscritos e quando eu atingir essa meta com a ajuda de vocês, eu vou fazer uma live especial para sortear moedas antigas e estrangeiras para vocês seguidores. O sorteio vai ser totalmente gratuito e eu mostrei as moedas que eu vou sortear nesse vídeo aqui, em que o canal completou 1 ano. E para você já começar me ajudando, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilha para quem você acha que gosta desse tipo de conteúdo. Você sabia que uma capa incrível pode transformar a forma como as pessoas enxergam o seu trabalho, os seus negócios e até o conteúdo das suas redes sociais? A primeira impressão é tudo. E uma capa profissional pode ser decisivo para atrair mais olhares e gerar mais engajamento. No meu curso, eu ensino vocês na prática, com videoaulas, como utilizar as ferramentas do Canva de maneira prática e simples para qualquer tipo de nicho ou assunto. O link do curso está na descrição do vídeo, não deixem de conferir. Estamos na Semana Santa e próximos à Páscoa, então por isso eu decidi fazer esse vídeo das moedas que circulavam na época de Jesus. E, inclusive eu tenho algumas aqui que eu vou mostrar para vocês. Mas primeiro vamos ver as moedas que foram citadas na Bíblia. A primeira delas é o denário. Na parábola dos trabalhadores da vinha, Jesus deixa claro que um denário é igual a um salário diário. Em Mateus 6:37 e João 6:7, os discípulos consideram que alimentar uma multidão custa 200 denários. Em Mateus 14:5 e João 12:5, Judas avalia o perfume derramado aos pés de Jesus em 300 denários. Em Mateus 18:23 a 35, o denário aparece na parábola dos 2 devedores. E em Lucas 10:30 a 37, o denário aparece na parábola do bom samaritano. Bom, o denário é praticamente a moeda mais usada e mais citada naquela época. Ela era uma moeda romana e ela tinha o rosto de César, o imperador, cravado em um dos seus lados. E todas as moedas eram de prata. Então, como já dizia a parábola, um denário equivalia a 1 dia de trabalho braçal. Então, se a gente for converter nos dias de hoje, comparando com o salário mínimo de R$ 1.500, um denário valeria mais ou menos R$ 50, e seria 1 dia de trabalho. Outra moeda citada na Bíblia é o lepton, na parábola do tostão da viúva. Na história, uma viúva doou 2 lepta ao Senhor, enquanto os ricos doavam muito mais. Jesus explicou aos discípulos que os pequenos sacrifícios dos pobres significavam mais para Deus do que as extravagantes doações dos ricos. O lepton era uma moeda judaica que significa 2 pequenas moedas. Geralmente era cunhada em cobre ou bronze. E um lepton era considerado 6 minutos de remuneração diária média. O lepton era como se fosse a menor fração da moeda daquela época. Então, hoje em dia, 6 minutos de trabalho, comparando com o salário mínimo, seria equivalente a 69 centavos. Outra moeda também citada na Bíblia, que é uma das mais famosas também, é o dracma. No versículo de Lucas 15:8 a 10, conta a parábola da dracma perdida, ou qual a mulher que,
tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? Essa parábola conta a história de uma mulher que perde uma de suas 10 dracmas e procura com diligência até encontrar. Quando a encontra, reúne as amigas e os vizinhos para celebrar. Então, o dracma era uma moeda grega e ela era cunhada em prata. E uma dracma era o mesmo que um denário, ou seja, um dia de trabalho braçal. Então, nos dias de hoje, a conversão seria igual ao denário, mais ou menos R$ 50. Outra moeda que é citada na Bíblia são os talentos. Ela aparece em Mateus 25, 14 a 30. Chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhes outros 5. Disse-lhe ao Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Já que fosse fiel no pouco, confiarei-te-ei o muito. Chegou por fim o que havia recebido um só talento, dizendo: Senhor, eu soube que és um homem severo. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Nessa parábola, os talentos não são moedas em si, mas é uma quantidade de dinheiro. Ou pode ser dívidas também. Geralmente os talentos eram muitas moedas de ouro ou prata. E elas eram romanas. Provavelmente denários também. E um talento é o que equivale a 6.000 denários. Então, como um talento seriam 6.000 denários, e um denário seria mais ou menos R$ 50, hoje em dia um talento seria mais ou menos R$ 300.000. É claro que essa conversão é bem ao pé da letra, né? Não dá para comparar a inflação daquela época e a inflação de hoje em dia, e nem os recursos e a qualidade de vida, né? Então é só para vocês terem uma noção mesmo. E por fim, as 30 moedas de Judas. Na Bíblia, ela não especifica quais eram as moedas, apenas que eram moedas de prata. Mas acredita-se que eram moedas de tetradracmas. Um tetradracma equivale a 4 dracmas. E essas 30 moedas poderiam comprar na época um terreno ou um escravo. E também seria equivalente a 4 meses de trabalho. Então a gente pode deduzir que aquelas 30 moedas eram muito dinheiro na época. Hoje, essas 30 tetradracmas seria equivalente a mais ou menos R$ 6.000. Bruno, você falou aí que na época de Jesus tinha várias moedas, tinha a romana, tinha a grega, a judaica, e como que várias dessas moedas circulavam no mesmo país, na mesma região. Realmente, hoje em dia não faria sentido para nós, porque cada país tem a sua moeda. Então, mesmo que a gente viaje para fora, a gente teria que trocar pela moeda deles. Naquela época, não. O comércio era entre várias regiões e ainda não existia esse câmbio de moeda. Então, a moeda que tinha na sua região eu era obrigado a aceitar. Então, por isso que acabou misturando vários tipos de moedas na mesma região. E o importante na época era o valor do metal e não o valor de face, né? Cada moeda era cunhada em prata, bronze ou ouro, que eram metais valiosos, e aí qualquer pessoa aceitava. E eu tenho aqui as moedas de dracmas, que eu vou virar a câmera para mostrar para vocês agora. Então tá aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês as minhas moedas de dracma. Tá aqui nesse saquinho dourado, né? Então olha elas aqui, ó. É claro que essas moedas são só réplicas, tá, pessoal? Vocês podem ver que elas estão novinhas, né? E elas são todas iguais. E é só para ter uma representação, né? Eu comprei elas só porque o preço estava bom e também porque eu achei interessante mostrar para vocês nesse vídeo.
Então, vocês podem ver que eu tenho 10 aqui, todas são iguais. Não são exatamente as mesmas imagens cunhadas naquela época, tá? É só para a gente ter uma noção. E muito menos o material. O material era prata e ouro, como eu já tinha dito. E bronze também. Antigamente, essas moedas eram cunhadas com marteladas. E eram martelos enormes. E por isso, nenhuma moeda ficava igual a outra, né? Como era um trabalho bem artesanal, era difícil você acertar a martelada certinha no centro. E aí ficava com essa bordinha meio para fora, e até com a imagem descentralizada. Infelizmente eu não achei o que significa essas marcas aqui, né? Mas eu vou colocar aí na tela a imagem das verdadeiras moedas de dracmas que circulavam naquela época. E pessoal, se você tiver interesse em ganhar uma dessas na live dos 1000 inscritos, deixa aí nos comentários para mim saber se chamou a atenção de vocês. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das informações. Não se esqueça de deixar o like no vídeo. Comenta aí embaixo, você sabia dessas informações? Ou tem alguma informação a mais que eu não falei aqui no vídeo? E você também sabia que a Casa da Moeda lançou uma medalha comemorativa em homenagem à Última Ceia? Elas foram cunhadas em prata, bronze e ouro. E é o que eu explico nesse short aqui. E eu também indico para vocês um vídeo que eu fiz sobre as moedas de R$1 comemorativas e os valores de mercado. Então é isso, semana que vem tem mais conteúdo aqui no canal. Valeu, pessoal!